Salmo 107. Este é um cântico seleto para os remidos do Senhor. Versículo 2. Ainda que celebra libertações providenciais e, portanto, possa ser cantado por qualquer homem cuja vida tenha sido preservada no momento do perigo, sob esta cobertura ele, sobretudo, magnifica o Senhor por bênçãos espirituais das quais os favores temporais não passam de exemplos e sombras. O tema é a ação de graças e os motivos para isso. A construção do salmo é altamente poética e meramente como composição seria difícil encontrar um companheiro entre as produções humanas. Os trovadores da Bíblia não ficam abaixo dos filhos de canções. Versículo 1: Rendei graças ao Senhor. Em dever algum somos mais enfadonhos e inconvenientes do que no louvor a Deus e ação de graças a Ele. Também não há nenhum dever em que há necessidade de sermos incitados como exortação expressa. David Dixon. Versículo 2: Os que Ele resgatou da mão do inimigo. Que gratidão pode ser suficiente por uma libertação do poder, do pecado, da morte e do inferno? No próprio céu não há hino mais doce do que esse cujo conteúdo é: com o teu sangue compraste para Deus homens. Charles Adams Spurgeon. Versículo 14: Andaram errantes pelo deserto. Ele se perdeu no caminho. Quando estavam no mundo, não tinham dificuldades. O caminho era tão amplo que não havia como equivocar-se. Mas quando a obra da graça divina se inicia no coração de um pecador, ele se perde no caminho. Ele não consegue encontrar seu caminho no mundo. Deus o guiou para fora como guiou Ló para fora de Sodoma. J.C. Philpott. Por ermos caminhos. O caminho do viajante no deserto é um caminho de desperdício, e quando ele abandona essa trilha pobre, estéril, para ir totalmente além do caminho do homem, ele está de fato em uma situação miserável. Uma alma sem simpatia está à beira do inferno. O caminho ermo é o caminho do desespero. Charles Adams Spurgeon. Versículo 6: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Alguns homens jamais orarão até que estejam quase famintos, e para seu bem-estar é muito melhor que estejam vazios e fracos do que cheios e robustos. Se a fome nos coloca de joelhos, é muito mais útil para nós do que o banquete. Se a sede nos leva à fonte, é melhor então do que as correntes mais profundas de alegrias mundanas. E se o desfalecer leva ao clamor, é melhor do que a força dos poderosos. Charles Adams Spurgeon. Nestas palavras encontramos três coisas notáveis. Primeiro, a condição da igreja e do povo de Deus: dificuldade e aflição. Segundo, a prática e o exercício do povo de Deus neste estado. Então clamaram ao Senhor. Terceiro, seu sucesso e o bom resultado desta prática, e ele os livrou. Peter Smith. Versículo 7: Conduziu-os pelo caminho direito. Há muitos caminhos errados, mas somente um correto. Neste ninguém pode nos guiar exceto o próprio Deus. Para que fossem à cidade em que habitassem, não encontraram cidade alguma em que habitar, mas ele encontrou uma prontamente. O que nós podemos fazer e o que Deus pode fazer são duas coisas muito diferentes. Charles Adams Spurgeon. Não é uma cidade para ser inspecionada. Muitos. Deus eterno. Haverá algum entre nós? Olharão para ela e haverá choro e ranger de dentes quando virdes. No reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Mas vós, lançados fora. Não uma cidade para visitação.
Cristãos não somente entrarão nela, mas habitarão. Eles não mais sairão. É uma cidade de habitação. E isso transmite a ideia de repouso, William J. Versículo 8. Rendam graças ao Senhor. Hebraico. Que eles confessassem ao Senhor, tanto em secreto quanto em público. Este é o único aluguel que o Senhor exige. Ele se alegra em que tenhamos o conforto de suas bênçãos, para que ele tenha as honras destas bênçãos. Esta era a única tarifa que Cristo esperava por suas curas. Vá e conte o que Deus fez por você. As palavras parecem ser uma recompensa pobre e insignificante, mas Cristo disse: Nazienzen foi chamado de palavra. John Trapp. E por suas maravilhas para os filhos dos homens, para com os filhos dos homens. Os filhos dos homens são tão insignificantes, tão débeis e tão indignos, que é a grande surpresa o Senhor fazer qualquer coisa por eles. Mas ele não se contenta em executar obras pequenas. Ele impulsiona sua sabedoria, seu poder e amor para executar maravilhas em favor daqueles que o buscam. Na vida de cada um dos remidos há um mundo de maravilhas e, portanto, da vida de cada um deveria ressoar um mundo de louvores. Charles Adam Spurgeon. Versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O contemplar de tal bondade faz um homem com a mente justa ver o Senhor devidamente honrado por sua incrível misericórdia. Quando as portas do calabouço se abrem e as correntes são quebradas, quem pode se recusar a adorar a gloriosa bondade do Senhor? O coração adoece ao pensar em tais graciosas misericórdias não sendo cantadas. Não podemos evitar implorar aos homens que se lembrem de suas obrigações e exaltem o Senhor seu Deus. Charles Adam Spurgeon. Versículo 17. Estultos. Não há nada mais tolo do que um ato de perversidade. Não há sabedoria igual à sabedoria de obedecer a Deus. Albert Barnes. Versículo 17 a 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amigos podem declarar, ministros podem declarar, sim, anjos podem declarar, e tudo em vão. As feridas são incuráveis, mesmo com todas as suas palavras. Mas se Deus se agradar de falar, a alma moribunda, a alma morta revive. Esta palavra é o único bálsamo que pode curar a consciência ferida. Enviou-lhes a sua palavra e o sarou. A consciência é prisioneira de Deus. Ele a lança na prisão, a amarra em grilhões de modo que o ferro penetra a própria alma. Isso ele faz por sua palavra e verdadeiramente somente ele, que a cala, pode libertá-la. Todas as palavras unidas não podem abrir o portão de ferro, arrancar as algemas e libertar a pobre prisioneira até que Deus pronuncie a palavra. George Swinnock. Versículo 18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida. Os melhores dos confortos da criatura não passam de confortos vãos. Que benefício pode ter a carne saborosa para o homem, quando ele está doente e pronto para morrer? Então ouro e prata, terras e casas, que são a carne seleta de um homem ganancioso, são abomináveis para ele. A minha carne é verdadeira comida, João 6,55. Alimente-se dele pela fé, na saúde e na enfermidade. Sim, você nunca o abominará. Sua carne é a verdadeira carne que desejemos. Tal carne nos preencherá e engordará, mas nunca causará enjoo. Joseph Carn. Versículo 20. A sua palavra e o sarou. Foi a sua palavra essencial, da segunda pessoa da divindade. Nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. Desta palavra divina houve anunciação no Antigo Testamento, que ele surgiria com a glória do sol da manhã, trazendo cura em suas asas para todas as enfermidades,
Em conformidade, o Novo Testamento relata que Jesus andou por toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e toda forma de moléstia entre o povo. Ele curou a doença do corpo miraculosamente para provar que ele era onipotente médico, o onipotente médico da alma. E é notável o fato de que ele nunca rejeitou pessoa alguma que se submeter a ele para curar interior e exterior, para nos demonstrar que ele nunca expulsaria nenhuma pessoa que se submetesse a ele para a cura espiritual. William Holmeini. Versículo 23. Os que, tomando navios, descem aos mares. A navegação era tão pouco praticada entre os israelitas, que marinheiros eram cercados de alto grau de mistério, e seu ofício era considerado como singularmente audaz e perigoso. Contos sobre o mar extasiavam todos os corações com admiração, e aquele que ia a Ofir e a Tarsis e voltava com vida era considerado um homem de renome, um antigo marinheiro que deveria ser ouvido com atenção respeitosa. Travessias eram definidas como descer a um abismo. Tomando navios, descem aos mares. Ao passo que agora nossos marinheiros mais ousados e familiarizados falam de altos mares. Charles Haddon Spurgeon, versículo 24, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Nem todos os cristãos têm a mesma profundidade de experiência, mas para fins de sabedoria, para que possam interagir com ele. O Senhor envia alguns de seus santos ao mar da aflição da alma, e ali eles veem, enquanto outros não veem, as maravilhas da graça divina, velejando sobre as profundezas da depravação interior, as águas com detritos de pobreza, as vagas de perseguição e as tempestuosas ondas de tentação. Eles precisam de Deus acima de todo o resto e ali o encontram. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, ainda que quase esgotados. Tiveram bom senso suficiente para orar. Seu coração estava derretido e acabava-se em clamores por socorro. Charles Haddon Spurgeon. Deus produz muito mais em pessoas aflitas do que produz ou consegue produzir em pessoas que se encontram confortáveis, calmas e fora de perigo. O filho pródigo estava muito firme e decidido a nunca retornar, até que foi rebaixado por aflições restritivas e funestas. Então seu pai teve notícias dele. Agar era orgulhosa na casa de Abraão, mas se tornou humilde no deserto. Jonas dormia no navio, mas permaneceu acordado e em oração na barriga da baleia. Jonas 2:1. Manassés viu em Jerusalém como um libertino, mas quando amarrado por correntes na Babilônia, seu coração se voltou ao Senhor. 2 Crônicas 33, versículo 11, versículo 12. Doenças físicas forçaram muitos que viviam no Evangelho a vir para Cristo, ao passo que outros, desfrutando de saúde física, não teriam reconhecido. Poder-se-ia pensar que o Senhor abominaria ouvir estas orações que são feitas somente por medo do perigo e não por amor. Realidade e sinceridade de coração. Se não houvesse tanta miséria, de cegueira, deficiência, paralisia, febres, etc., nos dias de Cristo não teria havido um rebanho atrás dele. Daniel Pell. Versículo 29. Fez cessar a tormenta. A imagem é esta. A humanidade, antes de ser redimida, é como um navio em um mar tempestuoso, agitado com paixões, lançado para cima e para baixo com cuidado e assim, levado por várias tentações, de modo que nunca tem descanso. Este é o estado mais tranquilo deles, no dia sorridente da prosperidade tranquila. Mas as aflições virão, as aflições do pecado e de Satanás, e o mundo levantará uma violenta tempestade, da qual sagacidade e a força do homem não podem escapar. Ele em pouco tempo será engolido pelas ondas devoradoras, a menos que o mesmo Deus que criou o mar fale com ele: acalma-te, emudece.
Estamos todos na mesma situação em que os apóstolos quando estavam sozinhos à noite, no meio do oceano e o vento, e as ondas eram contrários, contra os quais eles labutaram, remando em vão, até que Cristo veio a eles andando sobre o mar e ordenou que os ventos cessassem, as ondas se acalmassem e houvesse grande calmaria, pois o vento e a chuva conheciam a voz do Senhor. A voz daquele que os criou com as suas palavras, e eles obedeceram. Sua palavra é poderosa para criar e aquietar a guerra feroz dos elementos mais furiosos. E o Senhor é poderoso, é tão poderoso no mundo espiritual quanto Ele o é no natural. Em qualquer alma em que Ele adentrar, Ele ordena que todas as paixões dissonantes se acalmem, e há de fato uma bendita calmaria. Oh, que o onipotente Salvador assim fale com todos vocês, para que velejem em um mar tranquilo e calmo, até que cheguem seguros no desejado refúgio de descanso eterno. William Romain. Versículo 30. Então, se alegravam com a bonança. Ninguém pode valorizar esse versículo a menos que tenha estado em uma tempestade no mar. Nenhuma música pode ser mais doce do que o ruído da corrente quando os marinheiros lançam a âncora. E nenhum lugar é mais desejável do que esta pequena enseada, ou a vasta baía em que o navio descansa em paz. E, assim, os levou ao desejado porto. Quanto mais dura a travessia, mais os marinheiros anseiam pelo porto, e o céu se torna mais e mais desejado o porto, conforme nossas tribulações se multiplicam. Charles Adam Spurgeon. Versículo 32. Exaltem-no também na Assembleia do Povo. Frequentemente, quando os homens ouvem sobre o escape muito próximo de um naufrágio, eles discutem a questão com observação descuidada sobre a boa sorte, mas não se deveria jamais brincar com ela desta forma. Charles Adam Spurgeon. Versículo 34. Por causa da maldade dos seus habitantes. Se conseguimos transformar o bem em mal, podemos nos surpreender se o Senhor nos paga em espécie e devolve nossa mesquinharia ao lugar de onde veio. Muitas igrejas estéreis devem sua condição atual ao seu comportamento inconsistente. Muitos cristãos estéreis chegaram à condição lamentável pela caminhada descuidada e impiedosa diante do Senhor. Chegaram a esta condição lamentável pela caminhada descuidada e impiedosa diante do Senhor. Que os santos que são agora úteis não corram o perigo de suportar a perda de suas misericórdias, mas vejam vigilantes para que tudo lhes corra bem. Charles Adam Spurgeon. Versículo 35. A terra seca e mananciais, se Deus aflige, a sua justiça encontra a causa disso em um homem. Mas se ele faz o bem a qualquer homem, é por seu bel prazer, sem haver causa alguma no homem. Portanto, nenhuma razão é dada aqui para esta mudança. Como o par anterior, mas simplesmente. Ele converteu a terra seca em mananciais. David Dixon. Versículo 39. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. As tribulações são de vários tipos. Aqui temos 3 palavras para aflição e há inúmeras mais. Deus tem muitas varas e nós temos muitos sofrimentos. Tudo porque temos muitos pecados. Charles Adam Spurgeon, versículo 41. Mas levanta da opressão necessitado, levanta-o. A que altura? Acima do alcance da maldição, que nunca o tocará. Acima do poder de Satanás, que nunca o arruinará. Acima da influência imperante do pecado, que não terá domínio sobre ele. Acima da possibilidade de ser banido de sua presença, pois Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Este é o modo como Deus levanta seu povo. Levanta o seu povo. Este é o modo como Deus levanta seu povo, instruindo nos mistérios de sua palavra e dando-lhe o direito de participar das alegrias contidas ali.
Joseph Irons. Eu acho que é isso.